Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Bill Farney, da PUC Goiás. Eu venho aqui agora, antes da gente começar, agradecer ao carinho imenso que eu tenho recebido aí, né, mais uma vez, dos meus alunos, dos meus ex-alunos, tanto da graduação quanto da pós, e de colegas também que não me conhecem pessoalmente, inclusive de outros estados do país, e que tem elogiado essa iniciativa da gente fazer as videoaulas. Então, de coração, muito obrigado. Tá? Bom, eu venho aqui com mais um estudo guiado, ah, né, lançando mão aqui do material do professor Paulo Bastos, da Unesp. É um material excelente que eu gosto muito e uso muito em sala de aula, assim como outros docentes aí pelo Brasil afora, né? E o estudo guiado, pessoal, ele não tem a intenção de substituir o material, ou substituir uma leitura mais profunda, ou substituir o ensino presencial de sala de aula. Não é isso. Então, esse estudo guiado que eu fiz com o capítulo 1 já do professor Paulo Bastos, quem ainda não assistiu pode acessar aí, e eu tenho a intenção de fazer com todo o material do professor Paulo Bastos daqui para frente, né, nos próximos meses. Então, a intenção é o quê? Ao você executar a sua leitura minuciosa, caprichosa, aprofundada, você vai ter o guia de um professor, né? Onde eu vou procurar complementar o que o autor quis dizer, destacar alguns pontos importantes que valem a pena um comentário adicional, né? Instigar você durante a sua leitura a buscar mais informações, né? Então eu acho que fica uma leitura mais gostosa, acho que fica uma leitura guiada, né? Que de repente pode te abrir um pouco a mente para aspectos que de repente você não percebeu ao ler sozinho. Então essa é a intenção, tá joia? E pelo retorno que vocês têm me dado, é um dos vídeos que tem feito mais sucesso, né? São os meus estudos guiados. Muito bem, pessoal. O capítulo 2 aqui, a apostila que fala de materiais, inclusive ela leva esse nome materiais, né? E ela já começa no capítulo 2. Esse material, ele fala um pouquinho sobre o concreto e o aço, do ponto de vista do material de construção em si, um pouquinho de composição, né? Que a gente aprende nas disciplinas de macro, mas traz também algumas coisas já, alguns pontos, alguns aspectos de resistência materiais. Então, é um material muito interessante, né? Bom, o professor Paulo Bastos, ele começa aqui já muito bem, falando assim, ó, para compreender o comportamento, projetar e dimensionar uma estrutura de concreto, é obrigatório o engenheiro civil, a engenheira civil, conhecer os materiais com que ela está lidando, com que ele está lidando. Né? Então, eu preciso conhecer as potencialidades do meu concreto, as fragilidades do meu concreto, a potencialidade do meu aço, as fragilidades do meu aço. Para primeiro eu entender esse comportamento, para depois partir para o estudo da estabilidade de um elemento de concreto, porque eu vou conhecer já os pontos fracos e pontos fortes de cada material. Ok? Bom, o concreto, como vocês sabem, o concreto armado, ele é um material heterogêneo composto por esse parzinho. Um parzinho chamado concreto e aço. E esse trabalho solidário, o trabalho conjunto desses dois materiais, é o que possibilita nós usarmos o concreto armado como material em elementos estruturais. Ok? Bom, então na primeira parte ele fala um pouquinho da composição do concreto, né? Que pode ser novidade ou não para você que está assistindo o vídeo, né? Assistindo a nossa aula, mas ele relembra aqui, né, a composição básica aí do concreto, né, do concreto simples ainda, falando um pouquinho do cimento, que é o aglomerante, do agregado miúdo, né, normalmente a areia, o agregado graúdo, né, normalmente a brita, seja ela artificial ou natural, né, mas e aí com a sua granulometria adequada, né, e traz aqui as possibilidades, né, de, se você dá uma lida aqui, ó, de adições como cinza volante, a pozzolana, a silicativa, né,
e outros, né? Escória de alto forno, uma série de situações. Bom, é bom destacar já, pessoal, que a adição que você vai fazer no concreto, ela tem que ser proposital. O que eu quero dizer com isso? A adição que você vai fazer no concreto, ela precisa ter um objetivo. Então vai depender muito do que você vai construir. Para que vai servir aquela estrutura, né? Então, eu preciso de uma permeabilidade menor, né? De uma impermeabilidade maior. Eu preciso de uma resistência à abrasão, uma resistência mecânica maior, menor, né? Eu preciso atender aspectos de durabilidade, como é que é? Em que região essa estrutura vai ser construída e a que situações ela vai estar submetida. Então, tudo isso interfere na decisão em se usar principalmente o cimento com adição, né? E que tipo de adição nós vamos especificar no nosso projeto. Bom, então é bom fazer uma diferenciação nesse contexto entre pasta, argamassa e concreto propriamente dito, né? Então aqui está de uma forma muito simples, muito fácil de entender, né? A pasta, onde eu estou destacando aqui, ó, a pasta é o cimento com água, então cimento mais água deu pasta, não tem conversa, né? Que não tem resistência nenhuma, né? É uma pasta, né? Extremamente porosa ainda, né? E pronto, nada mais do que isso, tá? Quando você coloca a areia nessa pasta, ela vira argamassa. Aí ela já tem uma trabalhabilidade adequada para determinados fins. Você já começa a ter argamassa de assentamento, argamassa de reboco, né? Argamassa de contrapiso. Então você já tem aplicações ainda sem função estrutural, né? Você vai ter essa função estrutural quando você colocar a brita. Então reparem, pessoal, o concreto, ou seja, o material que vai começar a ser candidato a ser usado em uma estrutura, ela tem que ter a brita, esse material, né? Então repare que o agregado graúdo ele é decisivo na determinação da resistência do concreto, né? Então a resistência, já pensando a fins estruturais, a princípio vamos falar em resistência à compressão, ela é extremamente dependente do agregado. Daí a responsabilidade da gente escolher e determinar e especificar um agregado graúdo adequado. Da gente achar jazidas ali próximas na região onde a estrutura vai ser construída, que confira resistência, ou seja, FCK, resistência à compressão, e módulo de elasticidade, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Então essa diferenciação é interessante, né? O engenheiro civil, o arquiteto também, a engenheira, o tecnólogo, os envolvidos têm que ter essa diferenciação em mente, né? O que é cada coisa, até para tratar de um linguajar técnico correto, né? Bom, então tem até umas figuras aqui muito práticas, né, de se entender. Bom, o cimento ele fala aqui, né, de uma forma rápida, mas completinha, sobre os tipos de cimento que a gente tem, né? Então a função dele, um pouquinho de histórico, né, que ele é o nosso aglomerante principal, né? E ele fala um pouquinho das adições, tá? Então tem aqui, já na página 12, uma tabelinha interessantíssima, um resumo, que normalmente a gente encontra nos livros de materiais de construção, onde ele coloca lá do cimento comum, que é o CP1, até o branco estrutural, que é o CPB, né? Então ele coloca lá o cimento comum com adição, o cimento com escória, que é o CP2E, o composto com pozolana, né, o CP2Z, o composto com filler, né, que é vamos dizer assim, é o feijão com arroz, é o cimento que a gente encontra aí no dia a dia, é o CP2F, né, com filler. Mas tem o alto forno, que é o CP3, o cimento pozolânico, né, o CP4, alta resistência inicial, o CP5, e o branco estrutural, né? Então, um resuminho aí para a gente. Bom, e mais aqui embaixo, e durante o texto, pessoal, é bem colocado aqui pelo professor Paulo Bastos, aquilo que eu acabei de comentar há alguns segundos atrás. É o motivo
qual que é a motivação de você usar uma adição no seu concreto, né? Então, reparem lá. Aqui eu tenho o tipo de cimento alto forno, pozolânico, alta resistência inicial, resistente a sulfatos e o branco estrutural. Então, reparem lá. Se o meu problema, se eu quero uma resistência à compressão maior nos primeiros dias, eu vou, então, especificar um cimento de alta resistência inicial, o ARI. Né? Se eu quero, de repente, uma resistência à compressão menor nos primeiros dias e maior no final da cura, cimento de alto forno, pozolânico também, né? Oferece isso aí. Então, reparem, depende muito do que eu estou querendo. Né? Por exemplo, um cimento de alta resistência inicial, que dá uma resistência à compressão muito maior nos primeiros dias, isso é fundamental para o uso em estruturas pré-fabricadas de concreto armado. Né? A peça pré-moldada, né? A peça pré-fabricada, ela precisa, porque ela já vai ter um esquema de transporte, um esquema de montagem, já nos primeiros dias. Né? Então não dá para eu esperar o concreto ali dentro da indústria, alcançar a sua resistência. Não, eu preciso dar uma acelerada nisso, porque a estrutura já tem que ser montada. Eu já tenho que colocar isso no canteiro de obras. Né? Então, o cimento de alta resistência inicial pode ser interessante nesse sentido, por exemplo. Né? Se eu quero um concreto mais impermeável, então percebam, um cimento de alto forno, né, com escória de alto forno, ou um cimento pozolânico, pode me ofertar isso mais do que um cimento ARI, de alta resistência inicial, que vai me dar uma permeabilidade padrão. É mais do que o resistente a sulfato, porque ele não é para isso, essa adição não é para isso, né? E mais do que o branco estrutural. Né? Ao passo de que se eu quiser, por exemplo, resistência a agentes agressivos, é lógico que eu vou procurar lá um resistente a sulfato. Perceba, ele vai me dar essa qualificação maior do que os outros. Né? Posso usar o cimento pozolânico também, né? O que eu não vou conseguir com o cimento ARI. Né? E durabilidade, eu tenho aí também o alto forno, o pozolânico e o resistente a sulfatos, ele me dá mais essa qualidade do que o restante. Então, a mensagem aqui basicamente é isso, pessoal. É o porquê, né? Para que vai ser usada a minha estrutura, esse concreto, e aí, dependendo, eu preciso fazer essa especificação com muita responsabilidade e sabendo o que está fazendo. Ok? Bom, o agregado, né, ele tem lá a sua importância. Quando a gente fala de agregado miúdo, nós estamos muito preocupados com trabalhabilidade, nós estamos muito preocupados com se esse concreto vai ser bombeável, se ele não vai ser, né, se ele vai ser um concreto mais farofão, como a gente diz lá na obra, né, para fazer contrapiso, por exemplo, qual que vai ser a aplicação. Né? E quando a gente fala de agregado graúdo, né, aí nós vamos estar falando mais de resistência. Né? Já a resistência e módulo de elasticidade. Né? Essas duas propriedades são as primeiras que devem vir à sua mente quando se tratar do assunto agregado graúdo. E o agregado graúdo ele vai ter lá as britas, né, como suas principais representantes, e a granulometria, normalmente, aí na linguagem de norma e de obra também, né? Nós temos a brita 0, a brita 1 e a brita 2. Né? E a brita 2. Muito bem. Aqui tem a água, a grande água, né? Que ela é essencial ao concreto. Não existe concreto sem água. Na verdade, não existe nem a pasta, né? Se vocês lembrarem. Né? Então, nós precisamos da água, só que sob determinados limites, pessoal. Tá? A água em exagero no concreto é prejudicial. Então, eu preciso manter uma relação dessa água com o nosso aglomerante, que normalmente é o cimento, e aí surge a famosa relação água-cimento. Eu preciso manter isso numa proporção adequada. Tá? Então, se eu tenho água de menos, eu não
eu não ofereço ao cimento a possibilidade da reação plena, né? De desenvolver realmente tudo que o cimento pode nos ofertar, vamos dizer assim, né? As películas ali passivadoras, a própria interface ali com o agregado graúdo, né? Então, pouca água eu não potencializo, a coisa não vira, como a gente costuma dizer, né? E água demais, a coisa vira até demais. De modo, é como uma receita de bolo, né? Então eu tenho água demais, a minha receita desandou e propriedades importantes como resistência vai por água abaixo, literalmente, né? Então isso está escrito muito bem aqui, ó, no caso da cura do concreto, vou colocar aqui mais em cima, né? Então lá em cima, ó, são importantes a quantidade de água, o tempo de cura, a qualidade dessa água, pessoal, né? A água salobra, por exemplo, não é adequada para o uso do concreto armado. Simplesmente porque dentro do concreto vai ter aço. E o sal ali, né? O cloreto presente ali nessa água salobra vai iniciar um processo de corrosão precoce, né? Nas armaduras, né? Nas barras de aço da estrutura de concreto. Então, a água para o uso comum, a água do dia a dia, a água potável, ela é adequada, né? Se usa bastante. É claro que tem sempre que ter um controle disso aí também, né? Para que realmente não tenha problemas nesse sentido. Bom, aqui nós temos a resistência do concreto à compressão, esse é o famoso FCK, resistência característica do concreto à compressão aos 28 dias, né? Que nasce aí do ensaio de curva de prova, né? Que normalmente a gente faz bastante, né? Nos cursos de materiais de construção, nos cursos de graduação, né? E eu não vou entrar muito, né, na questão do ensaio, até porque não é muito nosso objetivo aqui. A gente está aqui para falar mais de estruturas, né? Bom, então ele ensina aqui um pouquinho, ele relembra um pouco como é que é a questão do ensaio, né? Então vamos pular aqui um pouquinho. Aqui, já do ponto de vista estrutural, pessoal, o calculista já precisa saber que hoje, né, nós temos a classificação dos concretos em dois grupos. Então, repare, nós temos o grupo aqui do concreto grupo 1 e a classe aqui do concreto, né, grupo 2. Então, o grupo 1 é aquele concreto que vai do C20 ao C50, do concreto 20 MPa ao 50 MPa. A partir dos 55, indo até os 100, nós temos os concretos do grupo 2. Bom, o que muda além da resistência, pessoal? O comportamento da peça estrutural de concreto armado é extremamente influenciado, né? Esse comportamento ele é influenciado por essa resistência, né? Então, nós temos modificações, inclusive na teoria do dimensionamento da estrutura, que a gente vai ver aí nas próximas videoaulas, né? E vocês vão lembrar, vão notar a interferência se eu tenho um concreto grupo 1 ou 2 no dimensionamento. Tá, ok? Mas, a princípio, é a classificação via resistência, via FCK. Ok? Bom, nós temos a resistência do concreto à tração, que normalmente ele é desprezado em projetos estruturais de concreto armado, né? É desprezada, né, essa resistência. Só que, no entanto, em vários pontos do dimensionamento, né, por exemplo, no cálculo do cisalhamento, né, nas verificações de uma forma geral, nas verificações de aderência e ancoragem, a resistência à tração do concreto está sempre ali presente. Então, ela é contabilizada em algumas verificações, mas ela não é esperada a fins de verificação de estado limite último, né, a fins de projeto quanto à segurança, né? Então, se existir, ótimo. Se não existir, eu já não considerei no projeto mesmo, né? Então, ele mostra aqui as possibilidades, né, de você obter essa resistência à tração. Pode ser via compressão diametral, né? Pode ser por outros tipos de ensaios, né? Então, aqui tem essas correlações. Então, acaba uma leitura aí legal, né? Aqui tem a resistência da tração na flexão, né, que é uma correlação, né, feita aí
para se ter essa resistência à tração definida, é você aplicando uma flexão na peça de concreto, né? Isso aqui vai ser objeto de estudo nosso em alguns vídeos posteriores também, tá? Aqui, reparem, a forma de você calcular o FCTM, por exemplo, que é a resistência à tração média do concreto, ela tem uma equação para concretos até 50 MPa e tem outra equação, reparem, inclusive com logaritmo neperiano, né? Uma equação com a cara bem diferente para concretos do grupo 2. Né? Então, é claro, continua dependendo do FCK do mesmo jeito, mas a correlação é diferente. Né? Isso é importante destacar. Bom, aqui são a resistência do concreto em estado multiaxial de tensões, mas eu gostaria de focar mais aqui, ó, no módulo de elasticidade do concreto. Bom, o módulo de elasticidade é uma propriedade que você aprende nas disciplinas de concreto, nas disciplinas de resistência de materiais, um passo atrás, né? Só que no início, né, quando vocês são apresentados a esse assunto, é tratado muito o material elástico linear, o material elástico perfeito, né? Onde nós temos a lei de Hooke, né? Onde há uma proporcionalidade perfeita entre tensão e deformação, né? E a gente sabe que o concreto ele não é um material que segue a lei de Hooke de uma forma tranquila, né? Realmente há desvios em relação a essa teoria, justamente por conta de algumas propriedades do concreto, e são propriedades reológicas, ou seja, propriedades intrínsecas do material, que não tem como você tapar os olhos para isso, ou evitar, é própria do material, né? E vale destacar aqui já de cara a fluência e a retração. Né? É isso aí que normalmente faz o concreto fugir, né, da lei de Hooke, né? Não seguir a teoria da resistência dos materiais. Mas vamos lá. E também a heterogeneidade, né, do próprio concreto armado. Bom, o módulo de elasticidade, ele tem, pessoal, uma aplicação muito, muito grande quando se trata de deslocamentos numa estrutura de concreto. Deslocamentos numa estrutura de uma forma geral, mas vamos falar aqui do concreto armado, né? Então, nas disciplinas de resistência materiais é estudada a equação diferencial da linha elástica, né? Onde o graduando em engenharia civil ele aprende, né, como usar as equações diferenciais para poder descrever um fenômeno físico, que nesse caso é a deformação nesses corpos flexíveis. A viga é normalmente o grande objeto de estudo, por quê? Porque é fácil de compreender, né, e tem uma aplicação prática direta. E o módulo de elasticidade, pessoal, ele é inversamente proporcional, tá, junto com o EI, né, é o módulo de elasticidade e a inércia, né? Então, é que a gente chama de módulo de rigidez. Isso é inversamente proporcional à flecha, à deformação, né, ao deslocamento. Então, se eu tenho um módulo de elasticidade baixo, eu tenho uma flecha alta. Se eu tenho um módulo de elasticidade alto, eu tenho uma flecha baixa, né, pequena. É claro que isso também vai depender da inércia, né? Mas reparem que o módulo de elasticidade está ali envolvido. Bom, isso aqui é a determinação via resistência dos materiais. Aqui, na verdade, eu chamo mais a atenção de vocês para uma reta perfeita da resistência dos materiais nos livros de Rema, né? E uma curva, essa mais escura, que é a curva típica do concreto, né? E repare que ela já é não linear desde o início. Aí é aquela historinha, turma. Para um regime de pequenas deformações, então reparem, para pequenas deformações, reparem que a reta ela se confunde com a curva do concreto. De modo que se eu falar que nesse comecinho, para o concreto também é uma reta, o erro que eu cometo é pequeno. Então, visto que eu estou partindo do princípio que as deformações serão pequenas, né? Agora, para deformações maiores, realmente percebam que fica grosseiro eu fazer essa afirmação, né?
Então aqui é um lembrete de como que calcula o módulo de elasticidade do concreto. De novo, a gente percebe que há uma equação para o grupo 1, concretos do grupo 1, e uma outra equação um pouco maiorzinha, mas que depende dos mesmos parâmetros, basicamente, para concretos do grupo 2. Então, isso muda, né? E se eu mudo o módulo de elasticidade, eu acabei de falar para vocês que a gente muda o comportamento de deformações, de flexão, né? De uma forma geral, principalmente de vigas e lajes, né? Principalmente, ok? Bom, eu não vou entrar muito no detalhe desse cálculo, né? Depois a gente pode, de repente, detalhar isso em outro vídeo, né? Mas vamos passando aqui um pouquinho mais. Aqui ele vai trazer um pouco o coeficiente de Poisson e o módulo de elasticidade transversal do concreto, que são duas propriedades também estudadas nos livros de ciências materiais, só que agora aplicados aí ao concreto, né? Então, o módulo de Poisson, que é aquele coeficiente, traduzindo ali de uma forma mais rápida e mais concisa, é aquela relação entre deformações longitudinais e transversais, né? É normalmente o valor 0,2 para o concreto. Tá? E o módulo de elasticidade transversal relacionado dessa forma aqui com o módulo de elasticidade longitudinal do concreto. Ok? Bom, e na reta final já desse material, turma, vocês vão encontrar o diagrama tensão-deformação do concreto, né? Onde vocês já vão reparar que as próprias equações, né? Se vocês olharem aqui para concretos grupo 1 até 50 MPa, reparem que a própria equação que descreve a curvatura, né? Onde eu consigo plotar o diagrama tensão-deformação do concreto, ele já é não linear. Eu tenho aqui uma relação quadrática. De novo, se eu estou olhando aqui mais próximo do zero, no eixo das deformações, para pequenas deformações, essa curva se assemelha e muito a uma reta. Mas, essencialmente, ela é quadrática, né? Então, lá, o diagrama simplificado, que é esse aqui, ele é uma parábola do segundo grau, que passa pela origem, né, do gráfico, e tem seu vértice no ponto de abscissa 2/1000, né? Que são as deformações limites do concreto, né? Eu vou abordar isso aqui numa aula posterior, né? Uma aula já de fundamentos, mas são as deformações numa espécie de escoamento e na ruptura, né? Vamos dizer assim, do concreto, uma deformação limite do material. E uma deformação limite é sempre acompanhada de uma tensão limite, né? Obviamente, ok? Para o concreto grupo 2, o gráfico tem um jeitão muito parecido, se vocês olharem, né? Ó, o jeitão é muito parecido, tá? No entanto, a equação é outra, porque agora depende do expoente n, então eu não tenho uma relação necessariamente quadrática. Então, reparem, se eu mudei a relação entre tensões e deformações, eu mudei tudo do material. Se eu altero esse gráfico aqui, a relação entre tensão e deformação para um material, qualquer que seja, o comportamento desse material é completamente diferente. Eu mudei as deformações limites, eu mudei as tensões limites, né? Então, eu tenho um material que vai resistir menos ou mais, ou vai ser mais dúctil, vai ser mais frágil, e por aí vai, né? E aqui a equação, né, que descreve essa curva, né, para concretos do grupo 2, que, lógico, vai depender do FCK que eu estou trabalhando, né? E aqui né, como é que eu calculo o N, né, que é o expoente, tudo vai nascer, vocês vão observar aí sempre, do FCK, vai depender ali do FCK que a gente está trabalhando, ok? Muito bem, pessoal. Aqui são diagramas tensão-deformação para vários FCKs. É importante observar isso, né? Esse gráfico aqui da esquerda, ele é muito bacana, porque ele mostra o seguinte, que num diagrama tensão-deformação, à medida que eu vou aumentando o FCK, obviamente, eu aumento a tensão de ruptura, traduzindo aí em miúdos, o meu concreto resiste mais, só que ele rompe, ele tem uma ruptura um pouco mais repentina,
Reparem que o concreto aqui, o UFC 50, né? Ele tem um ponto aqui de pico, né? Um pico, olhando aqui no eixo X das deformações, muito menor, muito antes do que o primeiro, que é um concreto FC 18, se não me engano aqui, né? Então, à medida que eu aumento o FCK, eu vou aumentando a capacidade de carga, lógico, na compressão, mas vou pagando o preço, vamos dizer assim, por ter um material menos dúctil, um material menos deformável, né? Um material que pode apresentar um esmagamento repentino com maior facilidade. Então, é um preço que se paga, de repente, para usar um FCK mais alto, né? Isso é fato, ok? E o próprio diagrama tensão-deformação, via ensaios, pode realmente nos dar essa certeza, né? Essa questão, ok? Bom, aqui ele fala um pouquinho sobre as deformações no concreto, deformações por temperatura, né? Nós temos, por exemplo, a propriedade de retração, né, no concreto. É uma propriedade que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Tanto da questão da durabilidade da peça, porque a retração ela vai me trazer fissuras, e a fissuração ela me traz uma porta de entrada para o meio agressivo, seja cloreto, sulfato, o que tiver ali no meio ambiente, seja gás carbônico, seja o que for, né? E que todos têm lá a sua agressividade, tanto ao aço quanto ao concreto, né? E eu posso ter também problemas em elementos não estruturais, se eu não prover o que a gente chama aqui, ó, nessa figura 2.18, do que a gente chama de junta de dilatação, né? Então, a junta de dilatação ela é importantíssima. Normalmente, a gente fixa aí como referência 25 a 30 metros, né? Então, vamos colocar aí de 30 em 30 metros, a gente faz uma junta de dilatação. Se você não providencia essa junta de dilatação, a estrutura vai providenciar por si só. O problema é só que fica mais feio, né? Então, fica uma fissura muito grande, uma trinca, né? E você pode ver lá que está entre 20 e 30 metros, né, de distância. Então, já sabendo que isso vai acontecer, né, isso pode dar problema em piso, em alvenaria, em contrapiso, no que for, em qualquer revestimento. Então, a gente normalmente faz a junta de dilatação, porque a retração é um negócio complicado, né? Bom, aqui ele explica um pouquinho mais sobre até os tipos de retração que acontecem, né? Eu acho que vale muito a leitura. A fluência, que é a deformação lenta do concreto ao longo do tempo, né, sob carga constante, né? O concreto ele continua se deformando depois de algum tempo, né, depois da estrutura começar a sua vida, vamos dizer assim, né? Então nós temos aqui bem colocado a deformação imediata, que é aquela que acontece ali no momento que eu retiro o escoramento, e depois eu tenho uma deformação lenta, né, por conta da fluência, né? Então a gente precisa considerar isso aí. Aí eu tenho uma não coerência com as equações da resistência dos materiais que admitem um material elástico linear, né? E a fluência realmente não deixa, né, que o concreto siga essa cartilha. Muito bem, pessoal. Então, para a gente já caminhar aqui para o final do material, ele fala agora dos aços, né? Diferenciando barras de fio, né? Já falando um pouquinho sobre a nomenclatura de CA25, CA50, CA60, né? Que pode ser uma nomenclatura nova para muitos de vocês que estão assistindo o vídeo, né? Basicamente, você tem ali o processo de fabricação, diferenciando o que é barra do que é um fio, né? E a resistência, diferenciando o que é CA25, CA50 e CA60. Né? Bom, quando a gente vai falar no tipo de aço a ser usado em concreto armado, qual que é a propriedade que tem que ter na cabeça de vocês? Uma propriedade, você tem que saber se, assim o concreto também, né? Mas já falando só do aço agora. Se eu tenho um material frágil,
ou se eu tenho um material dúctil. O material dúctil é um material que eu tenho deformações, eu tenho alongamentos antes da ruptura. O material frágil é que eu tenho ruptura sem muito aviso, sem muita deformação. O aço que consegue ter essa propriedade de escoamento, essa propriedade de dutilidade é o CA50. O CA60 e o CA25 já não conseguem apresentar essa propriedade e o seu uso no concreto armado é limitado. E o CA50 já é mais amplamente usado, né? Aqui ele fala um pouco do tipo de superfície que vocês vão encontrar, a barra lisa, a barra nervurada, né, com as moças, que são essas nervurazinhas, e com os entalhes, né, que não são muito usados hoje em dia mais, porém, pode, de repente, ser encontrado aí por alguns de vocês. Algumas características de geometria, principalmente falando em diâmetro e massa, né, de cada barra, de tanto de fio quanto de barra, né? O diagrama tensão-deformação, que já é um pouco mais coerente com a essência dos materiais, né? Então vale a pena uma leitura, né, nessa parte, recomendo fortemente. O diagrama tensão-deformação real dá origem ao diagrama simplificado para efeitos de projeto, né? E aqui vale destacar que a deformação limite do material é 10 por 1000, há uma tensão limite de FYD. Né? Tudo isso a gente vai abordar, né, em detalhes aí nas próximas videoaulas na parte de dimensionamento. A parte de soldabilidade, normalmente o CA50, que é o aço que a gente usa mais, aí, né, principalmente para combate ao momento fletor, é um aço que não é soldável. Né? Então eu vejo muita gente querendo soldar a CA50 aí na obra, né? Não é ideal, é melhor o aramin, igual essa fotinha aqui, ó, com aramin recozido, né? Agora, tem o CA50S, tem as telas que já vêm soldadas, aí sim já são materiais próprios para isso, né? Então aqui uma apresentação bem bacana, armaduras já prontas, ok? Bom, pessoal, a minha recomendação é que vocês tentem, depois de uma leitura um pouco mais aprofundada do que a gente fez aqui, responder aí a essas 25 questões, né? É uma boa prática, uma forma de fixar o seu conhecimento depois dessa leitura e de outros materiais. Bom, eu já vou parando por aqui, porque a aula está se alongando bastante, né? Mas eu acredito que nós abordamos bem esse material do professor Paulo Bastos. Eu agradeço vocês por terem me acompanhado aí nessa aula. Divulguem os nossos vídeos, né, como vocês já estão fazendo, isso só nos fortalece cada vez mais, e em breve temos mais vídeos. Grande abraço.